a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Boa noite, todo mundo! Hoje uma edição extraordinária no período da noite, uma edição especial, inclusive. Estamos de volta a mais um dia para falar aí sobre o jogo da noite anterior, Miami Heat e Boston Celtics. Um grande empate, um empate suntuoso aí. Para comentar esse jogo eu trouxe Vitor Camargo, um dos maiores torcedores celtas do Brasil. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Agatha. Tô surpreso que você me chamou e não chamou a Deika, mas eu imagino que eu já tenha ouvido o suficiente dela nos últimos dias pra preferir uma alternativa, é isso? A Drake é muito clubista, eu sei que ela teria muito o que falar. A gente tá dando uma revezada aqui, porque gravar o podcast todo dia, às vezes é um pouco complicado, né? Pro trabalhador brasileiro que não sobrevive só de basquete. Mas aí, assim, a Drica sabe que as palavras estão em boas mãos. Estamos representando ela. Exatamente, a Boston Celtics. Trazer você é como trazer uma extensão de Drica Varini pra falar do Celtics, né? Mas ontem foi um dia bom, né? Você foi dormir mais cedo no primeiro jogo e você tava quase indo dormir mais cedo ontem, né? Porque o Boston Celtics não começou muito bem, inclusive tomou um 18-8 e depois acordou pra vida. Inclusive, o Celtics marcou 56 pontos nas próximas 31 posses depois desse 18-8, que é uma taxa de 1,81 por posse de bola. Se a gente pega aí porcentagem, é como arremessar melhor que 90%, né? Parece basicamente, bom. Pois é, foram 31 jogadas seguidas aí pontuando. E você como uma pessoa que tem uma coluna, que gosta de destrinchar, queria entender tudo que foi ajeitado, né, do primeiro pro segundo jogo. A gente sabe que é basicamente um plano tático totalmente diferente do que estava acontecendo contra o Bucks, agora para esse Miami. Mas o que mudou do jogo 1, que foi uma derrota amarga, para esse jogo? Acho que a principal coisa que mudou defensivamente é que no jogo 1, Boston e Miami são os dois times que mais trocam marcação em pick and roll, né? E no jogo 1, por algum motivo, talvez pela ausência justamente do Horford e do Smart, Boston estava jogando em drop, né, que é quando o pivô recua pro garrafão e estava dando esse espaço vertical para a infiltração do Miami Heat, e eles cavaram uma cacetada de lance livre com isso. E no jogo 2 eles fizeram o que eles fizeram o ano inteiro para ser a melhor defesa da liga, que é trocar todos os pick and rolls, mesmo se colocar o Marcus Smart guardando o Bam Adebayo, e aí Miami simplesmente não teve espaço. Aí você depende demais de Miami atacar no mano a mano. Boston vai ter sempre opção para mandar ajuda em todos os lugares, e esse sufocamento, assim, é fácil apontar pro resultado. E assim, uma coisa que eu tento fazer todo o jogo é ver dentro da partida o que é sustentável, o que não é do que aconteceu, né? Então é fácil apontar para Boston arremessando 50% de 3, Miami arremessando 30% de 3. E eu tô falando, bom, isso vai nivelar um pouco. E vai, uma parte vai. Mas muito disso é resultado do tipo de arremesso que tava dando, né? Miami tava tendo que forçar arremesso contestado com o relógio acabando, porque não conseguia criar absolutamente nada. E Boston tava rodando muito melhor a bola para achar bons arremessos. Então é natural que o time Celtics tenha um aproveitamento melhor. E parte disso é simplesmente execução, né? Boston foi melhor do que Miami por 2/4 no jogo 1 e foi pro saco no terceiro. Nesse eles foram melhores de novo, só que executaram melhor o que tinham que fazer. Eles não deram aquelas bolas pro Tyler Hero, que ele recebe o handoff, faz um pull-up de meia distância. Sempre tinha alguém do outro lado agora para contestar esse arremesso. Não tinha mais tanto chute livre, porque precisava rodar a bola para isso, e você não consegue rodar a bola quando tem 5 caras trocando a marcação e cortando linha de passe, né? Então você fica ultra dependente do Jimmy Butler, tanto que o único momento onde o Heat realmente conseguiu igualar um pouco a partida foi no terceiro período, que foi quando o Jimmy Butler acho que fez 16 pontos, mas é impossível que o cara faça 60 pontos todo jogo, 16 pontos todo quarto, para manter o time vivo. E aí quando você precisa rodar a bola, Miami não é um time tão equilibrado nesse sentido, né? Você não consegue ter defesa e ataque na mesma proporção. Você precisa jogar com o Tyler Hero, um Gabe Vincent, um Max Strus, que é um cara que te dá ataque,
mas prejudica você na defesa, pode ser caçado na defesa, ou você vai encher o time de caras maiores, mais físicos na defesa, mas que no ataque Boston vai ignorar e vai congestionar, enquanto o próprio Boston ele equilibra muito melhor essa questão de ataque e defesa. Então, a meu ver, foi basicamente isso. Claro que muito passa pela volta do Smart e do Horford, porque eles são ótimos defensores, trocam muito bem a marcação, e Boston, muito visivelmente, estava mais confortável trocando a marcação com eles de volta. Mas, ao mesmo tempo, Boston simplesmente estava caçando esses mismatches muito melhor no ataque. Toda hora que tinha o Tatum sendo marcado pelo Vincent, pelo Struss, eles davam a bola para ele, atacavam e rodavam bem. Miami foi um dos times que mais cedeu arremesso de 3 pontos na temporada regular, e a contrapartida disso é fechar o garrafão, né? Só que o Miami é muito bom fechando espaços na zona morta. Então, pega o jogo 7 contra o Bucks. O Bucks estava dando aquele chute da zona morta o tempo todo, que foi como o Grant Williams ganhou aquele jogo para Boston, né? Miami é o contrário. Miami fecha a zona morta, mas ele dá esse arremesso de 3 do topo do arco. E uma impressão que me deu é que Boston estava muito ligado nesses arremessos. Toda hora tinha essa situação de 2 contra 1, né, na zona morta e mais ou menos na diagonal ali da linha de 3 pontos. E a tendência do time geralmente é passar para a zona morta, que era sempre onde o Heat estava ajudando. Nesse jogo, vários momentos, tinha essa dúvida, você olhava para a zona morta, congelava o defensor, fazia o passe para o topo do garrafão, para o topo do arco, e era uma bola de 3 livre. Então, Boston estava mais preparado em quais arremessos buscar, e como buscar esses arremessos, enquanto na defesa aquele sufoco de sempre da melhor defesa da liga. Pois é, queria tocar justamente nesse ponto. Jogo passado, Boston Celtics não tinha Marcus Smart, não tinha o Horford. A gente falou bastante do Horford na última série, que, enfim, foi uma das melhores peças aí do Celtics na série contra o Bucks, sem sombra de dúvidas. E o primeiro fato aqui da noite é que ele é o jogador que mais defendeu arremessos nos playoffs, né? E o cara tem 35 anos e, enfim, voltou pro Celtics depois de passar por alguns lugares que não deram certo e tem se entregado demais. Qual é a diferença que faz esse Al Horford, especialmente o Marcus Smart, segurando ali o Jimmy Butler, né? Ontem ele fez um trabalho maravilhoso de defesa. Do primeiro ao último quarto, foi o jogador que mais jogou, inclusive, né? Marcus Smart ontem jogou 42 minutos numa rotação até um pouco mais enxuta do que o normal. O Doka jogou com apenas 7 jogadores ali enquanto o jogo ainda estava valendo, né? No final foi já um garbage time. Mas, mesmo voltando de lesão, o Marcus Smart foi o jogador que mais ficou dentro de quadra. E essa é uma deficiência, né, Vitor, que não tem como suprir quando o Smart tá fora, que é a criação de jogadas. O Jason Tatum, apesar de ter melhorado muito, inclusive muita gente estava falando ontem da habilidade crescente dele em passe, né? Ele ainda não é esse cara criador de jogada, playmaker de fato, como é um Smart para esse time. Não existe uma outra opção, mas tendo o Smart saudável, jogando como jogou ontem, o melhor plus-minus aí da partida, qual é a diferença de fato que ele faz para esse time? Assim, existe uma parte que obviamente é talento. Simplesmente são grandes jogadores e ter eles de volta ajuda. Mas eu acho que passa muito por aquela questão que eu falei antes, que Miami tem dificuldade para balancear ataque e defesa. Às vezes ele precisa sacrificar ataque para colocar defensores melhores, ou ele precisa para colocar mais poder de fogo, você cria mais alvos no ataque, na defesa, perdão. E Boston, com o Smart e com o Horford, não tem esse problema, porque você tem 5 caras que a defesa precisa marcar o tempo todo, e 5 caras que podem defender qualquer um. Quando você tem... Eu gosto muito do Derek White, joga muito bem. Boston não teria passado pelos Bucks sem ele, mas quando ele tá jogando, ofensivamente, a defesa muito claramente não marca ele na linha dos 3 pontos e usa isso para congestionar o resto do ataque. Se você coloca o Pritchard, que é um excelente arremessador, você dá um alvo gigantesco pro Butler atacar na defesa. Quando você tem Horford e Smart jogando, nenhum dos dois é verdade. Você consegue mais espaçamento no ataque. O Smart é um pontuador, especialmente um arremessador muito mais perigoso que o Derek White. E o próprio Horford não só ele é uma ameaça para arremessar de 3 pontos ou para jogar de costas para cesta contra um jogador melhor, o que ele fez bastante quando tentaram colocar o Strus nele no jogo 2, mas ele é um excelente passador, um cara que se movimenta muito bem. Então, você cria decisões muito mais difíceis para Miami. Cada meio segundo, meio centésimo de indecisão para o Miami tomar uma decisão é um espaço a mais que Boston pode explorar. E no ataque e na defesa de Boston, no ataque de Miami, é a mesma coisa, né? Cada vez que o cara que tá atacando precisa parar meio segundo porque a ajuda tá mais perto,
é uma vitória para a defesa. E o Smart e o Horford ajudam muito essas margens a virarem a favor de Boston dos dois lados da quadra. E, obviamente, você consegue jogar com uma rotação mais enxuta. Você não precisa jogar com o Theis, que é um cara que o Butler vai caçar bastante. Você consegue limitar um pouco mais os minutos do Naismith, do Pritchard. Então, você tem mais minutos em quadra, com melhores jogadores e formações que simplesmente podem atacar qualquer adversário e defender qualquer adversário ao mesmo tempo. O que é um luxo que praticamente acho que nenhum time na liga tem nesse nível. Então, só do ponto de vista, além do talento, só o que eles permitem que Boston faça quando eles estão, do ponto de vista tático, abre todo o resto para a equipe. Pois é, o Celtics, quando o Marcus Smart marca mais de 20 pontos nos playoffs, está 4-0 e tá 6-0 quando ele arremessa mais de 12 bolas. Então, por enquanto, aproveitamento de 100% nesses casos. Uma coisa triste pro Miami é Tyler Hero e Duncan Robinson nos últimos jogos aí. Tyler Hero tá 2 de 17 nas últimas 17 bolas de 3 e Duncan Robinson 3 de 18. Além deles, ainda tem o fator Kyle Lowry, né? Você acha que Kyle Lowry tem a habilidade, ainda tem um gás aí pra mudar o panorama dessa série? No papel, sim, por 2 motivos. Primeiro, porque Miami precisa organizar o ataque um pouco mais rápido para evitar a defesa de Boston, e o Lowry é um cara muito bom em acelerando o ritmo nas saídas de jogo, até depois de um rebote. E defensivamente, porque ele não oferece o mesmo alvo que o Gabe Vincent oferece. Então é um cara a menos para Boston atacar, e quando você compõe isso com o Strus, quando você compõe isso com o Hero, você cria muitos buracos e você obriga a defesa a se esticar muito mais. Com o Lowry você evita criar o problema e você evita que a defesa precise se abrir tanto nesse sentido. A questão é que Kyle Lowry a gente vai ver, né? Porque se for o Kyle Lowry que a gente viu na série contra o Philadelphia, esse jogador não é realmente um grande upgrade. Ajuda, lógico. Até por ser um corpo quente para um time de Miami que tem dificuldade em jogar alguns dos seus jogadores contra um time do calibre de Boston. Mas assim, eu não vejo um cara que em 2 jogos totalizou 6 pontos, 3 pontos por jogo contra Philadelphia, vá ser realmente um cara que faz a diferença. Então, se ele vai jogar, beleza. Se ele vai ser eficiente, aí já não sei. Se for teoricamente, aquele Kyle Lowry de Toronto, obviamente não no mesmo nível, porque, de novo, ele tá um pouco mais velho e tudo, mas se ele for aquele jogador que consegue fazer a diferença dos dois lados da quadra, acelerar o jogo, arremessar umas bolas de 3 e defender bem mais de uma posição, legal, eu acho que faz realmente uma grande ajuda, até porque diminui esse problema de você ter que balancear ataque e defesa. Mas eu não vi esse Kyle Lowry muito em Miami. Desde o começo do ano eu não vi muito esse Kyle Lowry em Miami, e menos ainda nessa reta final, especialmente nos playoffs. Então eu acho que existe uma preocupação bem legítima de, mesmo se ele jogar, o que ele vai adicionar ao Miami. Que vai ajudar? Óbvio que vai ajudar, a questão é o quanto. E também tem a questão do PJ Tucker, né, que saiu machucado e é mais um cara que atrapalha Miami, especialmente na defesa, se não puder jogar. Pois é, o Miami tá com 2 vitórias e 3 derrotas fora de casa nos playoffs, né? Vantagem agora do Celtics, que tem ido muito bem em casa. E são os 2 times que lideram a liga com o maior número de jogos liderados por 20 pontos ou mais, né? Enfim, o Celtics, eles têm 33-1 após liderar por 20 pontos, e o Heat tem 33-0. Então, são times que tiveram a capacidade de construir grandes vantagens ao longo da temporada, e mais que isso, né? De mantê-las, gerenciá-las. Pra gente finalizar o episódio aqui, Vitor, queria avisar as pessoas, primeiramente, que agora a gente tem uma página na Orelo. Orelo é um aplicativo que remunera o podcast por visualização, por plays, e também nós temos os planos lá, são 4 planos para que vocês recebam material exclusivo, então tá valendo a pena. Entrem lá, orelo.cc/NBA das Minas. E Vitor, não te contei essa parte, mas a gente vai fazer uma aposta hoje, tá? É uma aposta, pois é, vamos fazer um combo aqui, geralmente a gente aposta em 3 coisas, né? Pode ser ponto de jogador, pode ser rebote, pode ser vencedor, pode ser total de pontos, aquilo que você sentir que o seu coração deve, o que você me diria. 3? Pra hoje? Pra hoje, olha, pode botar Dallas e Warriors. Um Luka Doncic que rumores que está com gripe, então eu já avisei, flu game vem aí. Eu colocaria um pouco no under, eu acho, abaixo de pontos.
Se bem que eu não sei, qual que tá a linha de pontos? Ó, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Dá pra pôr tudo, praticamente. O que vai mudar é... Não, qual que é a linha? Qual que é a linha de pontos? É a odd. Ah, Então, dá mas pra dá pra pôr escolher todas, quanto a gente mais, quer? menos. Entendi. Muito bom. Dá. De 203 até 203 a 225. 225. Eu acho que abaixo de uns 215 tá bom. Eu acho que a defesa do Warriors é muito forte. Vai complicar pra Dallas e provavelmente a defesa de Dallas vai ser um pouco melhor. Ela ficou um pouco confusa, mas eu acho que esse não vai ser um jogo de placar muito alto. Então eu apostaria assim 210, 215, ver uma odd legal e colocaria abaixo. Menos de 215, então essa é a primeira. Apostaremos em pontos. Outro dia eu ganhei uma grana porque eu apostei que Norman Powell seria o primeiro pontuador Norman da Powell. partida. E a odd Você tava quer valendo uma aposta 10. interessante aí pra pontuar primeiro? Eu colocaria de repente no Dwight Powell. Boa chance de ganhar o tapinha inicial. Esse mesmo. Por que eu falei Norman Ah, Powell? o Dwight Norman Powell. Ah, tá, era tá do de Norman férias, Powell. né? Em Cancún. Dwight Powell, Bom, então já vi que não foi tão original a minha aposta. Né, não foi. Mas a gente pode tentar novamente. Você acha que hoje Luka Doncic Eu acho que anota ele um não anota um triple-double? triple-double porque eu acho que ele não vai ter assistências. Então não vamos de triple-double. Vamos de Norman Powell, primeira a sexta. Dwight Powell. Menos de 200. Meu Deus! Qual é o meu problema com o Norman Powell? Agora eu vou chamar ele Mas de não pode Norman no Powell pra Clippers ainda por sempre cima, também. tipo. Eu crio o meu próprio jogador, mas tudo bem. Aqui, primeiro ponto. Dwight Powell. Boa, colocamos. Mais uma. E mais eu acho uma. que os Warriors simplesmente ganham. Tá, Vamos no seguro, tá? né? Você Menos, você tá pagando com aqui segurança menos hoje. 50, mas acho que é a aposta segura de hoje. Beleza, fechou. Então é isso. Menos de 215 pontos. Dwight Powell, pelo amor de Deus, faz o primeiro ponto da partida. E Golden State Warriors vencedor. É fechado. isso? Pode me cobrar pelo menos 2, acho que acerta. Beleza. Fechou. Algum recado final, Vai, Vitor? Celtics. Sua Vocês coluna, podem algo me do encontrar lá tipo? no UOL Sport, nos blogs, tem lá o 14 Anéis, é o nome do meu blog. Leiam lá, escrevo todo dia, tô fazendo uma cobertura bem intensa desses playoffs. E me sigam no @TMWarning no Twitter. Eu tô sempre tweetando e pistolando durante o jogo em tempo real. É isso. Quando ele não vai dormir antes, né? Só que eu não posso É tomar uma isso. surra. Valeu, Vitor. prazer Um todo beijo. sempre. Tchau, tchau.